o Ivan não, lá dos Medjugorje lá, o Jacob e mais o Ivan e mais uma foram convidados para visitar o inferno, né? Mas Nossa Senhora os levou primeiro no céu, depois passou pelo purgatório e por último passou no inferno. Quando eles voltaram, e o Jacob disse assim, eu não quero ir ver. Não, você vai voltar, mas você precisa ver. E eles foram. Daí quando eles voltaram, as pessoas que estavam ali juntos viram tudo, eles serem transportados e trazidos de volta. Quando eles estavam de volta, eles estavam totalmente assim, de feições assim, revoltados, assim, assustados, terrivelmente estavam assustados. Daí perguntaram pro Jacob, ele disse assim, graças a Deus que Nossa Senhora primeiro mostrou o céu, senão eu teria morrido. Ele disse assim, de tão terrível que é o inferno. É ardente e fere de modo crudelíssimo, em muitas maneiras, conforme a diversidade das culpas, a uns mais, outros menos, segundo a gravidade dos pecados. Destes 4 tormentos derivam os demais, o frio, o calor, o ranger de dentes, que nós vimos em São Mateus, quando Jesus fala, capítulo 22, versículo 13, ranger de dentes, né? O frio, o calor, o ranger de dentes. Como vês, repreendo os pecadores nesta vida por seus julgamentos falsos e injustiças. Se não se corrigem, faço-lhes uma segunda repreensão na hora da morte. Pela ausência de esperança e arrependimento, sobrevém-lhes a morte eterna e indizível infelicidade. Mais uma vez, Catarina se esquece de que está falando o próprio Deus. Assim, todos os homens recebem a luzes para conhecer a verdade. Basta que cada um queira que não destrua a luz da razão pelo egoísmo desordenado. A mensagem de Jesus é verdadeira e ficou no mundo qual uma pequena barca para retirar os pecadores do rio do pecado e conduzi-los ao porto da salvação. O juízo final. Falta-me discorrer sobre a terceira repreensão, o juízo final. Já falei as 2 primeiras repreensões. Passo a tratar do julgamento geral, quando a alma do condenado sentirá renovar-se o seu tormento e mesmo aumentar com a recuperação do corpo. Será um padecimento intolerável, acompanhado de muita confusão e vergonha. Quero que entendas quanto se enganam os pecadores neste mundo. Por ocasião do juízo final, o Verbo encarnado virá com a divina majestade para repreender o mundo. Não mais se apresentará pobrezinho na forma como nasceu da Virgem, numa estrebaria entre animais, para morrer depois no meio de ladrões. Naquela ocasião, ocultei nele o meu poder e permiti que suportasse penas e dores como homem. A natureza divina se unira à humana e foi enquanto homem que sofreu para reparar vossas culpas. Se nós olharmos aqui como Deus, ele não podia sofrer tudo aquilo, mas como humano, ele pôde assumir todo o nosso pecado, né? Então todo o sofrimento. No juízo final não será assim, pois virá com poder a fim de julgar as criaturas humanas, estremecerão e ele a cada um dará a sentença conforme o merecimento. Tua língua não consegue exprimir o que sucederá aos condenados. Para os bons, Jesus será motivo de temor santo e alegria imensa. Em si mesmo, meu filho não terá diferenças, pois sendo Deus é imutável. Ele é uma coisa só comigo, ele está unido, ele e o Pai é um só. Pela glória da ressurreição, até sua natureza humana não padece mudanças, mas os condenados não o verão assim.
olhá-lo-ão com vista obscurecida e horrível, como lhes é próprio. O olho doentio, mesmo diante do sol, somente vê a escuridão, ao passo que o olho sadio vê apenas a luz. Não que o sol em sua luz transforme-se diante do cego ou daquele que possui bons olhos. O defeito está na cegueira. O mesmo acontece com os condenados. Verão o ressuscitado em escuridão, na confusão, no ódio. Repito, não por imperfeição da majestade divina que virá julgar o mundo, mas por causa da própria cegueira. Grande é o ódio dos condenados, pois já não amam o bem, blasfemam continuamente contra mim. Queres saber por que já não podem desejar o bem? É porque, no fim desta vida, vincula-se o livre-arbítrio. Com o cessar do tempo, já não se merece mais. Quem termina esta vida na existência no pecado mortal, por direito divino, fica para sempre apegado ao ódio, obstinado no mal, a roer-se interiormente. Seus sofrimentos irão aumentando sempre, especialmente por causa das demais pessoas que por sua causa irão para a condenação. Tendes a respeito disso o exemplo do rico Epulário, que suplicava a Lázaro para que fosse até seus irmãos no mundo, a fim de adverti-los sobre os futuros castigos. Ele não agia por amor e compaixão dos irmãos. Não tinha mais virtude da caridade, estava no inferno. Nem poderia desejar-lhe o bem, seja querendo honrar ou salvar seus irmãos. Já disse que os condenados ao inferno não podem fazer o bem. Eles só blasfemam contra mim, uma vez que suas vidas acabaram no ódio a todo o bem. Por que então o rico Epulão fala daquela maneira? Porque fora o mais velho dos irmãos e dera-lhes maus exemplos durante a vida. Pessoalmente, era causa de condenação eterna para eles. Se viessem para a sua companhia, teria seus próprios tormentos aumentados. Vocês entenderam então, meus irmãos, né? É o exemplo da vida. Eles foram, ele deu mau exemplo e os outros também se perderam por causa dele. Então, quando os outros irmãos chegavam lá no inferno, aumentava o sofrimento dele, porque ele foi o mau exemplo, né? E o terrível é que ele não pode rezar para que eles não voem, né? Quem está no inferno não pode rezar para salvar os irmãos. Para salvar os irmãos, né? E ele sabendo que se eles forem para lá, terão um aumento da sua pena, né? Ele agia por egoísmo, ele queria que fosse avisar para os irmãos não caírem lá. Mas porque ele estava egoísta, ele era egoísta, porque por causa do sofrimento dele, que iam aumentando, né? Mas vamos uma coisa boa, né? Felicidade dos santos. Aí, esses se perderam. Agora, o que acontece com os santos? Também o homem justo, ao encerrar sua vida terrena no amor, já não poderá progredir na virtude. Para sempre continuará a amar no grau de caridade que atingiu ao chegar até mim, chegar até Deus. Também será julgado na proporção do amor. Continuamente me deseja, continuamente me possui, suas aspirações não caem no vazio. Ao desejar, será saciado, ao saciar-se, sentirá ainda fome, distanciando-se assim do fastio, da sociedade, do sofrimento e da fome. Os bem-aventurados gozam da minha eterna visão, cada um no seu grau, de acordo com a caridade em que vieram participar de tudo o que possuo. Por terem vivido no meu amor, no amor dos homens, por terem praticado a caridade em geral e em particular, qual fruto de um único amor, desfrutam na alegria, gozo dos bens pessoais e comuns que mereceram. Colocados entre os anjos e santos, com eles se rejubilam na proporção do bem praticado na terra.
Entre si congraçados na caridade, os bem-aventurados, de modo especial, comunicar-se-ão com aqueles que amaram no mundo. Então, o que está dizendo aqui? Que nós vamos se encontrar com os nossos familiares, amigos, que já foram antes, né? Realizam-no naquele mesmo amor que os fez crescer na graça e nas virtudes. Na terra, ajudavam-se uns aos outros, e a glorificar-me, a louvar-me em si mesmo e nos outros. Tal amor continua na eternidade. Veja a importância, tal amor continua na eternidade. Jesus falou para Santa Faustina: você é a minha secretária da misericórdia aqui e na eternidade. E ontem me veio na cabeça olhando, o salva-almas também vai continuar na eternidade, né? Também vai continuar. As coisas boas continuam. Conservam-no, partilhando-no profundamente entre si, com maior intensidade, até associando-se à felicidade geral. Não penses que a felicidade celeste seja apenas individual. Não, ela é participada por todos os cidadãos da pátria, homens e anjos. Quando chega alguém na vida eterna, todos sentem sua felicidade, da mesma forma como ele participa no prazer de todos. Não no sentido que os bem-aventurados progridam ou se enriqueçam, pois todos são perfeitos e não precisam de acréscimos. É uma felicidade, um prazer, um júbilo, uma alegria que se renova interiormente a tomares eles conhecimento da riqueza espiritual do recém-chegado. Então, eles tomam conhecimento da riqueza espiritual e a alegria é para todos. Todos compreendem que ele foi elevado da terra à plenitude da graça por minha misericórdia. Naquele que chegou, todos se alegram, gratos pelos dons de mim recebidos. O novo eleito, igualmente, sente-se feliz em mim e nos bem-aventurados, neles contemplando a doçura do meu amor. Em seus anseios, os eleitos chamam continuamente diante de mim em favor do mundo inteiro. Suas vidas haviam terminado no amor fraterno e continuam no mesmo amor. Aliás, foi exatamente por tal caridade que passaram pela porta estreita que é meu filho, conforme explicarei em seguida. Os bem-aventurados continuam no céu eternamente. Aquele mesmo amor com que encerraram sua vida terrena, conformam-se inteiramente à minha vontade, só desejam o que eu desejo. Chegando ao momento da morte em estado de graça, seu livre-arbítrio fixa-se no amor e eles não pecam mais. Suas vontades se identificam-se com a minha vontade. Se um pai, uma mãe, vem, ou, em sentido contrário, se um filho vê os pais no inferno, não se perturbam, até se alegram por ver tal pessoa punida, como se fosse inimigo seu. Os bem-aventurados em nada se distanciam de mim, seus desejos estão saciados. Veja que como é terrível isso. Os que vão para o céu, vendo o próprio pai, a mãe, os filhos no inferno, eles não vão perder a graça. Porque a felicidade no céu tem que ser completa. Não tem outro jeito, não pode ser pela metade. Então, eles não vão se perturbar. Eles não vão se perturbar nada. Quer dizer, vejam como a justiça de Deus é fantástica, a misericórdia de Deus. Ele não dá uma felicidade pela metade, ele dá por completo. Anseio-se em ver-me glorificado por vós, viandantes e peregrinos que sois em direção à morte, né? Então nós somos peregrinos, caminhando, viandantes em direção à morte do corpo aqui, né? Sim. Nossa caminhada que vai. É certo que ontem eu perguntei quantos estavam aqui pela primeira vez, né? Que o salva-almas prepara para isso, prepara porque nós vamos morrer, né? Não vamos ficar aqui, nós vamos morrer, né? Morto, o corpo vai ficar, o corpo vai se cansar
vai ficar velho e não vai ter força. Então, aí o espírito levanta, né? Aspirando por minha honra, querem vossa salvação e sempre rogam por vós. Os eleitos rezam e rogam pela humanidade inteira, dia e noite, né? De minha parte, escuto seus pedidos naquilo em que vós, por maldade, não opondes resistência à minha bondade. Aqui é interessante. Da minha parte, eu escuto os pedidos de vocês. Naquilo que em vós, por maldades, opondes resistência à minha vontade. Né? Não opondes. Não opondes. Veja bem, a pessoa pede, aí Deus vê que aquilo não é bom para ela, né? Não opondes. Então, naquilo que vós, por maldade, né? Então, às vezes, nosso coração não está legal e nós queremos o bem para nós e não queremos o bem do outro. Então, Deus, né? Não é a hora. Os bem-aventurados desejam recuperar seus corpos, todavia não sofrem por sua ausência. Até se alegram na certeza de que tal aspiração será realizada. No final dos tempos, né, todos vão ressuscitar. A ausência do corpo não lhes diminui o prazer, não é angustiante, não faz sofrer. Não julgues que a satisfação de ter o corpo após a ressurreição lhes traga maior bem-aventurança. Se isso fosse verdade, seria sinal de que a felicidade interior era imperfeita, enquanto não o rehouvessem, e isto não pode ser. De fato, nenhuma perfeição lhes falta. Não é o corpo que faz feliz a alma, mas o contrário. Quando este recupera o corpo no dia do juízo, participará ele da plenitude e da perfeição da alma. Naquele dia, esta se fixará para sempre em mim, em um corpo tal união, ficará imortal, sutil e leve. Deve saber que o corpo ressuscitado pode atravessar uma parede, que o fogo e a água não o ofendem. Tal propriedade lhe advém, não por uma virtude própria, mas por uma força que gratuitamente conceda à alma que foi criada a minha imagem e semelhança no inefável ato de amor. Tua inteligência não dispõe da capacidade necessária para entender, nem teus ouvidos para escutar, a língua para narrar e o coração para sentir qual é a felicidade dos santos. São Paulo já falava isso, né? Que prazer sente na minha visão, que tal satisfação ao recuperar o corpo glorificado. Até o juízo final não possuem, mas sem sofrimento suas almas já são perfeitas, e os corpos apenas virá participar dessa plenitude. Vocês vejam, quem tem o corpo aqui no mundo incorruptível, quem tem o corpo incorruptível, vejam como deve ser maravilhoso, né? Já aqui permanece para chegar lá, terminando, né? Estava falando da perfeição do corpo ressuscitado, receberá da humanidade glorificada de Jesus, o qual os dá certeza da ressurreição. No seu corpo brilham as chagas sempre vivas, conservam-na as cicatrizes, a implorar continuamente perdão para vós, a mim, Pai eterno. Os bem-aventurados assemelhar-se-ão a Cristo na alegria e no prazer. Os olhos dos santos serão como os dos ressuscitados, as mãos como suas mãos, todo o corpo igual ao seu. Unidos a mim, estarão unidos a Ele, que é uma só coisa comigo. Serão felizes vossos olhos ao ver o corpo ressuscitado do meu Filho. Por quê? Porque a vida dos santos, ao encerrar no seu amor, não muda mais, como não podem praticar um bem ulterior, quer dizer, passado, gozam daquilo que trouxeram, já que, já não fazendo obras meritórias, somente nesta vida é possível merecer ou pecar, segundo o livre parecer da vontade. Aguardam o juízo final sem temor, mas também com alegria. Desse modo, a face de Cristo não lhe será um rosto severo e irado. Morreram no meu amor e no amor do próximo.
Quando Cristo vier julgar com majestade divina, não o verão na severidade. Tal acontecerá com os que serão condenados. Esse verão ressuscitado com o rosto severo e justo. Para os santos, sua face mostrar-se-á amorosa e cheia de misericórdia. Muito bem. Vamos parar por aqui, né? Já Sim. teria aí a condenação eterna. E no final ele vai falar assim: felizes sois vós que escutais essas realidades eternas. Então, esse julgamento é uma coisa profunda, né? Encerramos então? Tem mais?